A paz do Senhor, meus irmãos e irmãs. Amém? Você está feliz de estar na casa do Senhor? Amém? Muito bem-vindo a todos vocês. Desde já vejo bastante rostos novos, diferentes, viu? Sejam todos bem-vindos. Essa é a casa do nosso Deus. É sempre um prazer receber a todos vocês. Que nesse dia todos nós possamos sentir a presença do Senhor, que todos nós possamos ouvir aquilo que Ele tem preparado para cada um de nós. E eu tenho certeza absoluta, isso mesmo, certeza absoluta, que se eu e você abrirmos os nossos corações, Deus vai falar conosco. Você pode crer nisso nesse dia? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos iniciar com uma leitura, Salmos de número 40, do versículo 1 ao versículo 5, Salmos de número 40. Convido você que está em casa também, Deus abençoe a sua vida. Convido você que abra a sua Bíblia, a palavra de Deus, Salmos de número 40, do versículo 1 ao versículo 5. Diz assim: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Versículo 4, bem-aventurado o homem, bem-aventurado a mulher que põe no Senhor a sua confiança, que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se pode contar. Amém? Salmista aqui, ele nos orienta a esperarmos e confiarmos no Senhor. Que nesse dia, nesse culto, a palavra do Senhor venha fortalecer o seu espírito. Para você que talvez está pensando em desistir, talvez você aí que está cansado, você que nos assiste cansado da vida, sem saber para onde vai, a palavra para nós nesse dia é esperar e confiar no Senhor, porque Ele jamais, jamais nos deixará abandonado. Que nesse dia você possa se sentir cuidado por Deus, sentir a sua casa cuidada por Deus, os seus negócios cuidados por Deus, a sua vida cuidada por Deus, a sua saúde cuidada por Deus. Deus é aquele que nos abraça por completo. Alguém aí está precisando de um abraço de Deus? Eu preciso. Como é bom ser cuidado, como é bom ser abraçado por nosso Deus. E que se você nunca deu espaço para sentir isso, que hoje seja o dia que você abra o seu coração, a sua vida, para se sentir, sim, abraçado por Deus. Amém? Nós vamos fazer uma oração. Você que pode, convido a ficar de pé. Nessa oração você possa agradecer a Deus pela sua vida, possa agradecer a Deus por esse dia, por essa oportunidade que você está aqui, e que pedir a Ele que Ele venha a abraçar você, que você possa sentir o calor do abraço dEle na sua vida. Paizinho querido, nós te louvamos e te bendizemos. Agradecemos o seu nome, Senhor, mais uma vez por essa oportunidade de estarmos juntos, para louvarmos, para engrandecermos, para exaltarmos o seu nome, Pai. Nós, nessa manhã, nós reconhecemos que o Senhor é aquele que nos sustenta, que o Senhor é aquele que pelas suas misericórdias nos guarda, nos mantém vivos, nos mantém caminhando, aquele que nos socorre nos momentos de dificuldade, aquele que nos abraça, Senhor, quando o medo bate à nossa porta, quando o nosso coração está aflito, temeroso, o Senhor vem, nos abraça,
graça. E nessa palavra dessa manhã o Senhor nos instrui a confiarmos e esperarmos no Senhor. Pai, nós sabemos o mundo em que vivemos, nós sabemos as situações que enfrentamos. Pai, a angústia de muitos corações que estão passando por dificuldades de saúde, dificuldades financeiras, dificuldades de relacionamento, dificuldades, Senhor, na sua família. Oh, Pai, cadeias que prendem, que seguram, Senhor, que impedem as pessoas de avançar. Pai, nesse dia, nós, em nome de Jesus, confiando na Tua palavra, nós confiamos e esperamos que a vitória, a libertação, a cura, o conselho, oh Pai, o fortalecimento vem do Senhor. Que cada um de nós possamos sentir, Senhor, a Tua presença, sentir o Teu toque, sentir o Teu refrigério. Senhor, vai alcançando as vidas, vai alcançando as situações, vai visitando os nossos irmãos que estão aqui, aqueles que nos acompanham pela internet. Oh Senhor, aonde essa voz, aonde a nossa oração chegar, Senhor, que a Tua presença seja percebida ali, que haja o toque do Teu Santo Espírito. Receba a nossa adoração, fala conosco, recebe o nosso louvor, que a Tua palavra seja ministrada em nossas vidas nesse dia, que sejamos e saiamos daqui fortalecidos, oh, na força do Seu poder. Pai, abençoe a cada irmão, a cada um que nos visita nesse dia. Pai, eu louvo a Deus pela vida de todos, Senhor, que juntos aqui estamos para louvar e engrandecer ao Seu nome. Pai, eu Te louvo, desde já agradeço em nome do Teu Filho Jesus. Amém, amém. Nós vamos louvar ao Senhor, lembrando que sempre, compartilhe esse link, você que está aqui ou assistindo, com alguém que você sabe que está precisando de uma palavra, alguém que está precisando ouvir algo de Deus, para vencer uma situação, para renovar a sua fé, o seu espírito. Compartilhe. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, esteja conosco participando de toda a nossa programação. Vamos louvar ao Senhor? Deus te abençoe. Graça e paz, povo de Deus. Graça e paz. Amém. Bom dia a todos vocês. Nós vamos louvar ao Senhor, como diz o pastor Ricardo. Nós vamos começar com uma canção bem alegre. Pode ser? Pode ser? Quando você chega num ambiente que é de festa, normalmente as pessoas estão conversando, sorrindo. Um fala daqui, outro fala dali. E esse ambiente dessa manhã é um ambiente de festa. Acho que você não entendeu. É um ambiente de festa, de celebração. E você pode sim dar risada e conversar com o seu amigo. Jesus já está aqui nesse lugar. Vamos fazer barulho de festa a Deus. Aplauda forte o nome dEle. Celebrando minha vitória, eu te louvarei, sobre toda a terra, todo som se ouvirá, tua alegria, forças pra continuar, Deus de maravilha, te louvar. Pra receber o teu poder. E quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. É fogo e glória nas cabeças, no grau de unção, no grau de unção. O som da festa vai subir.
vocês não estão em festa não. Celebrando o nome do Senhor, celebrando o nome de Jesus com alegria, com salmos, com palmas, com danças, com cântico, porque Ele é digno. Aleluia. Na presença de todos os deuses, na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em tá difícil, vou celebrando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra um novo som se ouvirá, tua alegria, forças pra continuar. Deus de maravilha, de maravilha, te louvar, te louvar, te louvar. fazer assim, ó. Eu entro na tua presença pra receber o teu poder. E quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. É fogo e glória nas cabeças do grau de unção. Eu entro na tua presença pra receber o teu poder. E quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo tá por terra em nome de Jesus. É fogo e glória nas cabeças, e o grau de unção, e o grau de unção. Vamos sair do chão. O som da festa vai subir, tua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, tua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir. Do quê? Se ouvirá. Vem, vem. Oh! Som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia, aleluia. 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 Às vezes as pessoas perguntam assim: poxa, mas você não tem problema não? Está sempre pulando, sempre dançando. Tem um monte de problemas. Se você quiser a metade eu divido com você. Mas no tempo de guerra nós temos que celebrar. No tempo da alegria nós temos que celebrar. Estamos com vida. Vida nós temos em Jesus. Se temos Jesus, temos motivo para celebrar, para se alegrar, para viver uma vida de alegria. Olhe para o seu irmão e diga: tu se alegra, crente. Em nome de Jesus. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus, o leão de Judá, rugindo com poder, por nós batalhará. O mundo há de render-se a Ele. Esse é o nosso Deus, o cordeiro imolado, seu sangue derramou por nossos pecados. O
mundo há de render-se ao Cordeiro e ao Leão. O mundo há de render-se a Ele. Quem aprendeu? Quem aprendeu? Vamos ver se aprendeu? Vamos quedar mais uma vez? Sabe por quê? É importante a igreja aprender, para a gente não ficar aqui só nós aqui. Senão, nós estamos aqui para celebrar juntos. Então não faz sentido. Não faz sentido eu cantar sozinho aqui ou nós cantarmos sozinhos. Faz sentido todos numa só voz, num só som, dizer isso para o mundo espiritual. Esse é o nosso Deus. Vamos lá? O leão de Judá, rugindo com poder, por nós batalhará, e o mundo há de render-se a Ele. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus, o Cordeiro imolado, seu sangue derramou por nossos pecados. O mundo há de render-se ao Cordeiro e ao Leão. O mundo há de render-se a Ele. Deixa eu contar um segredo para vocês. Quando eu estou triste, que eu chego aqui para ministrar, sabe para quem eu olho? Para Jesus, e depois eu dou uma olhada para o Tuca. Tuca está sempre rindo ali, sempre sorrindo. Vamos para cima? Dá para vir já com tudo? Então faça barulho de festa e aplauda o nome do Senhor. Oh, aleluia! Sobre os céus virá, e a Ele os reis se prostrarão. Cadeias quebrará, e os corações o adorarão. Pois quem impedirá o Senhor? Esse é o nosso Deus, o leão de Judá, rugindo com poder, por nós batalhará, e o mundo há de render-se a Ele. Esse é o nosso Deus, o Cordeiro imolado, seu sangue derramou por nossos pecados. O mundo há de render-se ao Cordeiro e ao Leão, e o mundo há de render-se a Ele. Ó portas, levantai, deixai o Rei da Glória entrar. Ele veio pra salvar e os cativos libertar. Pois quem impedirá o Senhor? Diga. Esse é o nosso Deus, o leão de Judá, rugindo com poder, por nós batalhará. O mundo há de render-se a Ele. Esse é o nosso Deus, o Cordeiro imolado, seu sangue derramou por nossos pecados. O mundo há de render-se ao Cordeiro e ao Leão, e o mundo há de render-se a Ele.
pois quem impedirá o Senhor? Quem impedirá? Este é o nosso Deus, o leão de Judá, rugindo com poder, por nós batalhará. O mundo há de render-se a Ele. Esse é o nosso Deus, o Cordeiro imolado, seu sangue derramou por nossos pecados. O mundo há de render-se ao Cordeiro e ao Leão. O mundo há de render-se a Ele. Glórias a Deus, amém. Pode se assentar um pouquinho. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus por esse momento. Nós vamos ainda louvar mais, mas antes de continuarmos, agora sim de forma mais oficial, chegaram mais queridos e queridas nos visitando nesse culto. Eu quero novamente dar o abraço e as boas-vindas para todos vocês, tá? A vontade é de aí dar um abraço em cada um, mas a gente ainda está se segurando um pouquinho. Se Deus quiser, daqui a pouco a gente vai poder novamente se confraternizar, se abraçar. Mas saibam que no fundo do coração vocês são muito bem-vindos e bem-vindas aqui. Você também aí que nos assiste talvez pela primeira vez, a quem o YouTube tenha indicado, você recebeu esse link de alguém, também nós te desejamos muito boas-vindas, que você esteja sempre conosco, amém? É sempre um prazer recebê-los na casa de Deus. Estamos aqui perto do metrô Conceição, Pedro Severino Júnior 54, sempre que você tenha desejo no seu coração, você pode vir presencialmente, amém? Se você sentir no seu coração, você pode ofertar, não é obrigatório, não é mandatório, mas em todas as coisas nós somos gratos ao nosso Deus, amém? Pai querido, nós te louvamos e te bendizemos, Senhor, por mais esse momento que estamos aqui. Te louvo pela vida de cada um dos nossos irmãos, daqueles que nos visitam, daqueles que estão conosco, daqueles que nos assistem. Senhor, mais uma vez, obrigado por essas vidas. Te agradeço, Senhor, pela vida de todos aqueles que também têm estado conosco ao longo desse ano, têm semeado na Tua casa, têm nos ajudado a pagarmos as contas. Senhor, a estarmos em conformidades com as leis, de podermos, Senhor, gerar alimento para aqueles que precisam, de gerar assistência para aqueles que precisam. Pai, eu agradeço pela vida de cada um, Senhor. Peço também por aqueles que talvez estejam passando por dificuldades. Pai, seja precisando do emprego, aquele irmão empresário, empreendedor que está precisando de negócios, que o Senhor também abra as portas, que o Senhor abençoe, que o Senhor prospere a vida dos nossos amados, Senhor. Porque em tudo isso nós louvamos, agradecemos o nome de Jesus. Amém. Na tela da nossa transmissão, nós temos também a informação do Pix. Se você quiser nos fazer a sua doação através do Pix, aqui na igreja temos o Roberto ali, levanta a mão, Roberto, com a maquininha. Se você quiser também nos abençoar usando cartão de débito e crédito, é bem-vindo. Deus te abençoe e continuemos louvando ao Senhor.
aplaudir Jesus. Deus abençoe, Silas. Glória a Deus. Vamos colocar em pé mais uma vez. Fica até melhor da voz sair, é legal. A não ser você que não pode, fique sentadinho no seu lugar e adorando a Deus. Vamos lá? Água em vinho tornou, os olhos dos cegos abriu. Não há outro igual, não, igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual, não, igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Dentro da noite brilhou, da cinza nos fez ressurgir. Não há outro igual, não, igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. O nosso Deus é grande, grande em poder, grande em vitória. Esse é o nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos vencer? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos vencer? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Não há o que temer. Não temas, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Não tenha medo, não se apavore, porque
porque Deus está conosco. Aleluias. Boa noite, a paz do Senhor, tudo bem, pessoal? Sou o Matheus Wallace, estou muito contente por estar aqui. E tem algo que vem dentro do meu coração que o Senhor tem falado comigo diversas e diversas semanas. É sobre um tema, um assunto onde é falado em workshops, é falado em outras coisas, é falado em palestras. Mas hoje eu também gostaria de falar um pouco sobre isso. E este assunto é adoração. Sabemos realmente quem estamos adorando, sabemos o porquê adoramos e quem adoramos. São algumas perguntas que eu te faço para que você venha refletir sobre adoração. Eu, essas últimas semanas, estava pensando muito sobre isso, e Deus me colocou um texto, me deu um esboço para falar nesta noite com vocês. E eu gostaria de saber assim que a adoração ela não está relacionada apenas a louvores, não está relacionada apenas à música ou a qualquer tipo de manifestação instrumental. A adoração ela vai muito mais do que isso, ela transcende a música, os instrumentos, ela transcende isso, porque a adoração é por inteiro. Nós devemos adorar ao Senhor, nós devemos se entregar por inteiro. Não apenas na hora do louvor, ou apenas em um culto de domingo, ou apenas em momentos onde se reunimos para falar de Deus, mas devemos adorá-lo em todos os momentos. Eu gostaria que vocês abrissem as vossas Bíblias em João 4, versículo 16 ao 24, que diz assim: Vá, busque seu marido, disse Jesus. Não tenho marido, respondeu a mulher. E Jesus disse: É verdade, você não tem marido, pois teve 5 maridos e não é casado com o homem com que vive agora. Certamente disse a verdade. O Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui, no Monte Gerizim, onde nossos antepassados adoraram? Jesus respondeu: Crie em mim, mulher. Está chegando a hora que não há importância se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adoram deste modo, pois Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nesses versículos, do versículo 16 ao versículo 24, percebemos que Jesus ele tem um encontro com a mulher samaritana e eles começam a ter um diálogo, a um bate-papo. E Jesus revela algo sobre a vida dela. Algo que a sociedade poderia conhecer, outras pessoas poderiam conhecer, mas Jesus, que era um estranho, ele não conhecia. Porque ela nunca tinha contado com Jesus, ela nunca tinha visto Jesus. Mas Jesus era Deus, ele sabia o que se passava dentro daquele coração, ele sabia o que se passava na vida daquela mulher, a situação que ela vivia dentro de uma sociedade, dentro de outras situações. E uma das coisas que nós devemos se atentar neste texto é sobre que Jesus fala assim: vocês não conhecem. Vocês acreditam que existe um ritual, que existe uma prática, que existe um padrão padronizando a adoração, que é neste monte ou em outros lugares. Jesus fala: não, vocês não conhecem, por isso que vocês padronizam a adoração. Vocês não conseguem conhecer a Deus profundamente em seu íntimo.
É por isso que vocês adoram acreditando que existe um padrão, e se eu fazer assim, Deus vai receber da melhor forma, e se eu fazer assado, Ele vai aceitar. Se eu não estar adorando Ele na minha casa, isso é algo ruim. Se eu não consigo adorar a Deus se não for num templo, eu não posso estar em outro lugar se não for num templo, porque senão não é adoração, não. Porque a adoração, ela não está presa a lugares físicos. A adoração não está presa a lugares onde são feitos por homens. Mas sim estar quando nós estamos por inteiro, entregues, prostrados perante a presença de Deus. Esta é a verdadeira adoração. O ser humano, ele é um ser que adora. Mas uma das coisas que eu gostaria de perguntar a você: você tem adorado ao Deus que é o único, que merece total adoração? Ou você tem adorado a um Deus que vocês não conhecem? Porque Jesus, ele parafraseando o texto, Jesus, ele faz essa pergunta: vocês adoram, vocês não conhecem, por isso que vocês adoram de qualquer maneira. Por isso que vocês fazem de qualquer maneira. Eu anotei algumas coisas que diz assim: o ser humano é um ser que adora, desde o começo da criação. Mas hoje, por sermos seres que adoram, quem está recebendo a nossa adoração? Será que a nossa adoração ela está em nosso trabalho? Será que a nossa adoração está em pessoas onde temos um grande carinho, uma grande admiração? Será que nós criamos ídolos e prestamos culto a esses ídolos? Ou será que a nossa adoração é para o único Deus, aquele que fez os céus e a terra, aquele que está presente neste local? A nossa adoração ela tem que ser para Ele, somente para Ele. Não tem que ser para outro, a não ser para Deus. Jesus desceu a Judeia e voltou para a Galileia. No caminho, teve que passar por Samaria. Ele chegou ao povoado samaritano de Sicar e encontrou uma mulher samaritana, que estava no poço de Jacó. Antes de encontrar a mulher, Jesus se sentou para descansar perto do poço de Jacó. Tempo depois, veio uma mulher para tirar água do poço. Isso são alguns versículos anteriores do que eu acabei de ler. Que Jesus ele começa a ter um diálogo, começa a ter um bate-papo e começa a conhecer aquela mulher. E Jesus ele começa a explicar coisas aonde ela não entendia, aonde ela não conhecia. E Jesus, ele quer nos mostrar, Jesus quer nos ensinar como devemos adorar, como devemos se entregar verdadeiramente. Quando viermos a um culto, ou quando estivermos em nossas casas, nós venhamos adorar ao Deus Pai de todo o nosso coração. Não apenas de qualquer jeito, porque Deus ele não recebe de qualquer jeito, e eu não aceito isso quando as pessoas falam, não, mas é para Deus, vamos fazer e entregamos um louvor de qualquer jeito, entregamos uma palavra de qualquer jeito, entregamos uma dança de qualquer jeito, entregamos a forma de vida de qualquer jeito. Não, Ele não quer de qualquer jeito, Ele não quer uma adoração de qualquer jeito. Se essa adoração ela não for plena, se essa adoração ela não for por inteiro, se essa adoração não tiver o nosso coração, ela não é uma adoração verdadeira, ela não é uma adoração que Deus merece, porque Deus entregou tudo o que Ele tinha para nos salvar. Então merecemos hoje entregar toda a adoração. Que os nossos pensamentos eles se desconectem dos nossos problemas, do mundo lá fora, dos boletos que temos para pagar, e que venhamos adorar ao Eterno verdadeiramente, em espírito e em verdade, como Jesus ele diz no texto. Jesus é muito enfático quando ele diz: o Pai procura os verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade.
Deus está procurando os verdadeiros adoradores que venham adorar em espírito e em verdade. E que eu e você venhamos se encaixar em ser um verdadeiro adorador, entregar uma verdadeira adoração, e não venhamos entregar de qualquer jeito, porque de qualquer jeito Ele não recebe. Você deve falar, nossa, Matheus, mas é muito pesado isso, mas nós devemos levar a sério essas coisas. Nós devemos levar a sério que prestar um culto, estar prostrado perante de Deus, adorá-lo, não é de qualquer forma, não é de qualquer momento, não é qualquer coisa. Sabe quando a gente está na faculdade, no último semestre, a gente vai apresentar aquele famoso trabalho chamado TCC, que tem tantas páginas e os professores eles reprovam e tem que passar por uma banca e eles analisar para eles te aprovar? E nós passamos noites e noites e noites e noites para entregar o melhor, para entregar a melhor pesquisa. E por que para Deus é diferente? Porque para cultuar de forma errônea, de forma de qualquer, sabe, de uma forma banal. Pense nisso, porque eu vou usar muito a Bíblia, vou passear pela Bíblia e vamos entender como devemos adorar, como devemos se entregar para Deus, como devemos se prostrar perante a sua presença. Adoração no latim, é uma pesquisada que eu dei na internet, que é adoratione, que tem um sentido de culto ou veneração, que se presta a uma divindade, que estamos prestando a Deus. Adoração em hebraico, o original da palavra é serviço. E tem outra palavra também que ela vem com adoração, que é shahá, ato de curvar-se em homenagem. Ato de curvar-se, porque quando estamos adorando, nós tiramos o nosso ego, nós tiramos a nossa arrogância, a nossa prepotência, nós diminuímos o nível, nós descemos, se prostramos e automaticamente, através deste ato, falamos, o Senhor merece adoração e não eu. O Senhor merece total entrega e não eu. Amém? Jesus ele faz uma pergunta, e essa pergunta eu também gostaria, a mulher faz essa pergunta na verdade para Jesus, e eu gostaria de fazer essa pergunta para vocês. Onde devemos adorar? Qual que é o local exato que devemos adorar? Será que devemos fazer votos e machucar o nosso corpo para isso ser algo de adoração? Será que precisamos estar num templo fechado, construído por homens para adorar, para entregar o nosso melhor? Ou será que nós adoramos independente desses locais, independentes das situações, independentes das circunstâncias que estamos? Eu gostaria de abrir a Bíblia em Atos 7:48. Vamos dar uma pesquisadinha na Bíblia. Atos 7:48, que diz assim: o Altíssimo, porém, não habita em templo feito por mãos humanas, como diz o profeta. Deus ele não habita em templo construído por homens e venhamos... Não que o templo do Senhor ele tem que ser de qualquer jeito, não é isso. Porque precisamos de um local agradável, um local para cultuar, muito bonito. Sabe, um local confortável. Mas quando eu falo disso é sobre nós. Ele não habita em templos feitos por mãos de homens, ele não está em locais super chiques, locais super ricos, mas ele está dentro de mim, dentro de você, dentro de nós. E por isso que devemos adorar, porque ele está dentro de nós.
Ele quis fazer morada em nós. Ele não escolheu outro lugar para habitar se não fosse o nosso interior. E eu escrevi algo sobre isso. Devemos adorar apenas na igreja? Uma pergunta. Não. Nossa adoração não está ligada a templos e liturgias de cultos. Não podemos estar presos a um lugar para prestar culto ao Senhor. Somos templos do Espírito Santo. Adoração, ela não é quando estamos, vou repetir novamente, estamos louvando, estamos cantando ou estamos tocando algo. Adoração, como diz a palavra shahá, é se curvar. É você estar na presença de Deus curvado. É você estar na presença de Deus prostrado e sabendo que Ele é a maior autoridade, que Ele é o Altíssimo. Isso é adoração. Não é apenas em templos luxuosos, onde as pessoas acreditam que Deus está. Porque se Deus ele não está em nós, se Deus ele não faz parte das nossas vidas, não faz sentido estar neste local. Se este culto, se esta palavra, o centro não for cristocêntrica, se a palavra não for cristocêntrica, não faz sentido estar aqui, não faz sentido estar neste local, não faz sentido falar sobre Ele. Se homens vão merecer glória, se homens são adorados em vez dEle, não faz sentido. Porque o maior sentido de cultuar, de fazer um culto, é prestar adoração, é prestar louvor, é prestar um culto a Deus. Esse realmente é um sentido. O sentido, ele não pode mudar, o sentido das nossas vidas, ele não pode mudar, ele não pode se tornar um show, ele não pode se tornar uma aparição, ele não pode se tornar algo, uma estrela. Se o sentido do culto ele não for para adorar a Deus, ele está totalmente desviado. O culto não faz sentido. Não há uma prestação de conta, não há uma conexão entre o seu Criador e a criatura. Somos templos do Espírito Santo. Em 1 Coríntios, eu vou abrir também. 1 Coríntios 6:19, que diz assim: vocês não sabem que o seu corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vocês e que foi dado por Deus? Novamente afirmando, novamente dizendo que Ele está em nós. Que essa adoração ela tem que sair interna para fora, de dentro para fora. Devemos ter uma vida reta ao Senhor. Devemos cuidar do nosso corpo como cuidamos de nossas casas. Como estamos cuidando de nossas casas? Porque se eu não cuido do templo, se eu não tenho uma vida de santificação, se eu não tenho uma vida de entrega, se eu não tenho uma vida de devoção, como eu adoro aquele que eu não consigo compartilhar, aquele que eu não chamo para estar comigo? Isso é para se pensar. Não tem como eu fazer tudo ao contrário do meu Senhor e estar junto com Ele. Não tem. Se o meu corpo ele não está limpo, se os meus olhos não conseguem enxergar, eu preciso que Ele me mude, que Ele me limpe e que Ele me restaure, para que eu venha entregar a melhor adoração para Ele. Aleluias. Temos um livre acesso. Hoje eu não preciso estar na presença de um homem
para cultuar, ou prestar, ou me prostrar perante Deus, eu posso fechar a porta do meu quarto, como diz Mateus 6, e adorar. Sabe quando você fecha a porta do seu quarto, tem aquele momento mais íntimo de Deus? E você diz coisas, e você chora, e você se prostra, e você se quebranta. É isso que Deus ele quer fazer com a sua igreja. Ele quer que venhamos estar quebrados, venhamos estar derramados em tua presença, para que Ele venha cada vez mais habitar em nós, e que nós venhamos sair de nós mesmos. O véu rasgou. Temos livre acesso para falar com Ele, temos livre acesso para adorar, para entregar o melhor a Deus. É uma das coisas que eu vou repetir, não entregue de qualquer forma. Quando você estiver no ensaio, não entregue de qualquer forma. Quando você estiver aqui na frente, não faça de qualquer jeito. Porque Ele merece o seu melhor. Ele merece a sua entrega. Se você estiver trabalhando na sonoplastia, se você estiver nos instrumentos, faça o seu melhor, porque Ele merece o seu melhor. Cultue 100%, entregue o seu coração, entregue o seu corpo, entregue a sua alma. Não apenas esteja aqui com o corpo, mas esteja por completo, porque Ele merece a nossa plenitude, Ele merece as pessoas por inteiro, 100%. Eu vou abrir Mateus 27, 51. Que diz assim: naquele momento a cortina do santuário do templo se rasgou em duas partes, de cima para baixo, e a terra estremeceu, rochas se partiram. Eu acredito que quando Deus ele fez um plano perfeito, que foi entregar a Cristo para salvar a minha e a sua vida, Ele não pensou em um plano, sabe, vou fazer esse plano porque ele vai ser de qualquer forma. Mas Ele entregou tudo. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é por inteiro. A Bíblia diz que não podemos agradar a dois senhores. Ou somos dele ou não somos dele. Ou prestamos adoração, ou prestamos o culto, ou Ele é o dono do nosso coração, Ele é aquele que está em primeiro lugar, ou Ele não é aquele que está em primeiro lugar, o culto não é para Ele, a adoração não é para Ele, é para outras pessoas. O véu se rasgou, e Ele entregou tudo, tudo. Uma das coisas que eu acho tão interessantes, que as pessoas elas às vezes não param para pensar, que Deus ele conhece nós por inteiro. Ele conhece desde a cabeça aos pés, todas as pessoas. E muitas das vezes nós venhamos ao culto, venhamos falar com Ele cheio de situações, cheio de pecados, e Ele já entende, Ele já sabe. E nós não venhamos, sabe, nós louvamos, nós ouvimos a palavra, mas a palavra ela entra por este ouvido e sai por este. A palavra ela não faz efeito em nós porque não estamos por inteiro, estamos com os nossos pensamentos em outros locais. E é muito triste isso, gente. É muito triste porque Deus ele não merece isso. Mas Ele merece a sua entrega. A sua total entrega. Que o seu coração venha queimar em adorar a Deus. Seu coração venha adorar, em se prostrar perante da sua presença e não se importar
com que outros homens vão achar. Porque a gente está baseado em João 4. E se a gente for reparar sobre a mulher samaritana e sobre aqueles 5 homens que ela colocou em sua vida, eu não sei o que a sociedade estava dizendo. Eu não sei o que a sociedade estava falando sobre ela. Mas aquele diálogo que Jesus conversou, aquele diálogo que Jesus trouxe esperança para ela, fez mudar. Porque Jesus falou, não padronize, mas adore Ele de verdade, verdadeiramente, e em espírito também. Não é neste monte, não é nestes locais onde os homens dizem que é para se adorar. Mas a adoração, ela transcende qualquer plataforma. Ela transcende qualquer ambiente físico. E aquela mulher samaritana, ela conseguiu compreender isso. Porque depois daquele diálogo, ela sai falando sobre Jesus para o povoado. E aquelas pessoas vão ter um encontro com Jesus. Aleluia, Senhor. Gostaria que, sobre a adoração, que eu anotei aqui, a adoração apenas em palavras e não em atitudes, que se encontra em Mateus 15, 8 e 9, que diz assim: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é farsa, pois ensinam ideias humanas como se fossem mandamentos divinos. Os fariseus, eles acreditavam em padrões, eles acreditavam que eles estavam certos, eles acreditavam que a forma que eles faziam era correta. Mas não era. Não era. Sabe por quê? Porque Jesus, ele vai ser muito claro nesse texto de Mateus 15. Ele vai falar, eles me louvam com seus lábios, mas a sua adoração é mentirosa, é farsa. Será que a nossa adoração, ela tem sido entregue de verdade? Será que a nossa adoração, ela não tem sido uma farsa? Porque eu preciso adorar para que as pessoas vejam que eu estou adorando. Mas Deus, Ele está vendo, Ele está percebendo esta adoração. Se ela é verdadeira, se ela sobe com verdade ou se ela é mentirosa. Porque nós podemos enganar o irmão, nós podemos enganar o pastor, nós podemos enganar diversas pessoas, mas nós não conseguimos adorar a Deus. Nós não conseguimos enganar a Deus. Tem algo em Gênesis que eu gosto muito. E me faz pensar em como somos adoradores desde o princípio, desde a criação e desde o começo. Quando Deus, Ele sopra um ar, Ele sopra o sopro de vida na vida de Adão, Adão começa a seus órgãos a pulsarem, a se movimentar. E através daquele sopro de vida, as batidas do seu coração estão adorando a Deus, porque foi Deus que trouxe a vida. Na hora que faz o tum-tum, na hora que as veias estão se mexendo, o nosso corpo está andando, nós estamos adorando aquele que nos entregou a vida. Então mesmo se eu e você não quiser adorar o nosso corpo, Ele entende que deve adorar ao Criador, aquele que entregou tudo, aquele que deu a vida, aquele que soprou vida em nós. O nosso corpo, ele consegue entender isso. Isso é muito forte. Isso é para se pensar. Se o meu ser, ele consegue, subconscientemente, ele consegue adorar a Deus,
verdadeiramente, e porque eu não consigo adorar, e porque os meus lábios louvam, mas não tem verdade em meu coração, eu não estou entregue neste local. Porque tem algo de errado em nós, porque não conhecemos, como Jesus fala, porque não conhecemos, não sabemos adorar, porque não conhecemos ao nosso Deus. Devemos, para uma adoração verdadeira, devemos nascer de novo. João 3, muito conhecido, do 4 ao 8, que diz assim: Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre de sua mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: Eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá a vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo, é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer, assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer onde ele vem nem para onde vai. Também é incapaz de explicar como as pessoas nascem no Espírito. Só vamos adorar a Deus verdadeiramente quando nascermos de novo. Um nascido de novo, ele tem um comportamento diferente. Ele não tem um comportamento de qualquer forma, ele não anda de qualquer forma. Mas o nascido de novo, ele tem intimidade com seu Deus. O nascido de novo, ele se prostra, ele se quebranta, ele rasga o seu coração na presença de Deus. Ele cultua da melhor forma, porque ele sabe que o Deus dele merece a melhor adoração. Será que nós somos nascidos de novos? Ou será que estar no culto se tornará algo rotineiro, algo de nossas vidas, apenas algo banal, algo que se tornou comum? Devemos refletir sobre isso. Devemos ser nascidos de novos, ter um coração do reino de Deus. Nossa vida tem que ser guiada pelo Espírito Santo. Sabe por que não sabemos adorar? Sabe por que Jesus ele vira e diz, não conhece mulher? É porque eu tenho uma resposta sobre isso. Que se encontra em Oséias, capítulo 4, versículo 6, que diz assim: Mas meu povo está destruído, porque não me conhece, porque vocês, sacerdotes, não querem me conhecer. Eu os não reconhecerei como os meus sacerdotes, porque se esqueceram da lei de Deus, e eu me esquecerei de seus filhos. Sabe por que não adoramos? Porque não conhecemos a Deus. Sabe por que o povo de Deus muitas vezes ele tem perecido, ele tem passado por situações porque ele não conhece ao seu Criador? E para a adoração ela ser legítima, devemos estar entregue, devemos estar unidos, devemos estar em comunhão com o nosso Criador, devemos estar devotos totalmente ao nosso Criador. Se a nossa vida, se o nosso templo não estiver limpo, se eu não consigo ler a palavra de Deus, se eu não consigo meditar nas suas escrituras, se eu não consigo conhecer a esse Deus, você nunca vai adorar 100%. A sua adoração, ela sempre se tornará algo medíocre, algo pequeno, algo fraco, porque você não conhece esse Deus. Você conhece porque as pessoas contam, você conhece porque os seus pais dizem sobre esse Deus, mas você não consegue ter essa intimidade. Isso é muito triste. Isso é muito triste porque nós não conseguimos
Não conseguimos ter essa intimidade com Deus, é por isso que não existe essa adoração verdadeira, é por isso que não conseguimos entregar a plenitude para Deus. Eu vou fazer mais uma vez essa pergunta: quem é esse que adoramos? Conhecemos ao nosso Deus? Ou Ele é apenas alguém que conhecemos porque as pessoas dizem sobre Ele? Quando não conhecemos a Deus, adoramos outros deuses. A gente tem um grande exemplo, é quando as pessoas elas perdem a confiança em Deus, elas colocam outros ídolos em seu coração. Vocês podem abrir, eu anotei aqui, mas eu não vou abrir, é Êxodo do 32, 1 ao 4. Eles adoram outras coisas porque eles não o conhecem a Deus. Eles adoram a uma estátua, eles adoram a pessoas, eles adoram outras coisas porque eles não conhecem ao seu Deus. Então, a sua adoração, ela fica restringida. A sua falta de conhecimento deve trazer uma aproximação com seu Deus. A sua falta de conhecimento, na verdade, ela te traz um distanciamento do seu Deus. Quando eu e você temos conhecimento, o nosso Deus, nosso coração está entregue totalmente para Ele, somos nascidos de novo, entregamos a melhor forma, entregamos uma adoração verdadeira. Quanto mais se aprofundarmos nas Escrituras do Senhor, quanto mais entendermos sobre a palavra do Senhor, quanto mais orarmos, jejuarmos e estar em uma grande devoção, mais iremos adorar de uma forma correta, de uma forma digna, porque Ele merece dessa forma. Aleluia. E algo que me faz pensar muito sobre isso é que eu gostaria que vocês refletissem sobre o que eu faço aqui. Será que eu apenas estou no culto para que as pessoas elas venham, sabe aquele, porque vários amigos frequentam o mesmo lugar, eu preciso estar naquele lugar, eu preciso estar aqui. Será que eu tornei o culto do Senhor um fã-clube, uma reunião? E o Senhor, Ele quer fazer que nem Ele fez com a mulher samaritana. Ele quer trazer algo novo. Ele quer te mostrar o caminho. Eu não estou aqui para que vocês falem, nossa, Matheus, mas você está julgando, você está apontando o dedo. Não, de forma alguma. Porque essa palavra ela veio, sabe, primeiro para mim. E eu me fazia essas perguntas, será que eu tenho adorado Deus verdadeiramente? Será que o meu culto ele tem sido um culto verdadeiro? Será que os meus lábios eles estão dizendo a verdade, o meu coração também? Ou será que os meus lábios estão dizendo a verdade, mas o meu coração é falso? A minha adoração ela não é verdadeira, ela não é 100%, ela não é entregue. Será que eu estou fazendo a vontade do Senhor? Será que eu estou proclamando a Tua palavra? Será que eu estou sendo conhecedor de Sua palavra para que outras pessoas venham conhecer, outras pessoas venham estar neste local? Porque aquela mulher, a mulher samaritana, ela foi uma grande evangelizadora. Ela tem aquela conversa com Jesus, Jesus traz esperança, Jesus passa o conhecimento, Jesus fala como devemos adorar a Deus, como deve ser a adoração, e ela vai falar isso ao povo. O que eu e você tem falado sobre Jesus, ou que as pessoas elas têm visto através das nossas vidas sobre Jesus, será que essas pessoas elas conseguem se aproximar de Jesus? Será que essas pessoas elas conseguem estar perto de Jesus? Porque nós anunciamos
Aleluias. Somos seres que só podemos ser preenchidos por Deus. Eu vou abrir, já estou quase terminando. Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Que diz assim: então o Senhor formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego de vida em suas narinas, e o homem se tornou vivo. Não adianta a gente procurar outra pessoa, outro ser, outro ídolo, para preencher o nosso coração. Porque o nosso ser, ele só vai ser preenchido por Deus. O nosso vazio, ele só vai ser preenchido por Deus. E esse vazio, que é preenchido por Deus, que Ele entregou seu Filho, por amor de nós, para nos dar uma vida eterna, Ele merece total adoração. Ele merece total entrega da minha vida. Aleluias. Eu gostaria de ler para encerrar o capítulo que eu li. E que diz assim, eu vou ler do 19. O Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Então diga-me, porque os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmam que é aqui no Monte Gerizim, onde nossos antepassados o adoraram. Jesus respondeu: creia em mim, ó mulher. Está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Não importará se eu adoro na igreja de parede preta, amarela, azul. Se é na igreja que tem cadeiras ou bancos. Se é na igreja ao ar livre. Não importará. Vocês samaritanos sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação veio por meio dos judeus. Que venhamos conhecer a quem nós adoramos. Que não venhamos apenas dizer palavras repetitivas, porque ouvimos pessoas falar. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adoram deste modo. Aleluias. O Senhor, Ele está procurando adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Pessoas que o adoram de verdade. Não apenas pessoas que são frequentadores. E que eu e você venhamos ser esse adorador. E que essa palavra ela venha mexer como ela mexeu comigo. E eu pensei hoje a tarde toda. Eu tenho pensado em outros dias. Eu tenho pensado nos meus finais de semanas. Eu tenho pensado quando eu estou antes de dormir. Se eu sou um verdadeiro adorador. Se eu estou entregando a verdadeira adoração para Ele. Porque Ele merece. Ele merece essa prostração, esta entrega. Feche os seus olhos. Deus, a Tua palavra ela foi anunciada nesta noite. Para essas pessoas que estão vendo, assistindo através de um celular, de um smartphone, de uma televisão. A Tua palavra ela é rica. Porque ela é a Tua palavra. Não porque o Mateus disse alguma coisa, porque a Tua palavra ela já é viva, ela é maravilhosa. Eu estou aqui para ser apenas um instrumento e que a Tua palavra ela ecoe nos corações dessas pessoas que estão ouvindo
que elas venham fazer essas perguntas, se elas estão te adorando verdadeiramente, se elas estão te entregando aquilo que o Senhor realmente merece. Porque não faz sentido, Senhor. Não faz sentido estarmos em um culto se não for para te adorar. Não faz sentido quando Mateus entregou a vida há 9 anos atrás, se não fosse para te adorar, se não fosse para estar por inteiro neste local. Mas fala aos nossos corações, e que essa mensagem ela venha ecoar, e que eles venham refletir, sempre, sempre, Deus, em te conhecer, em estar contigo, em entregar uma verdadeira adoração. Eu te agradeço por esta oportunidade, por falar em teu nome. E no nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém.